Muitíssimo bom dia, caríssimos ouvintes da Rádio 96 FM. Mais uma bela quarta-feira com o programa Saúde e Evidência, com a convidada mais do que especial, PhD em distúrbio. É um tema que eu gosto, viu, Fabrício? Acho massa, até te falei agora mesmo, acho bem legal. Vamos falar hoje com a doutora Fabrícia Colombano. É Colombano? Colombano, otorrinolaringologista, e ela sabe muito nesse negócio de distúrbios do sono, verificar a qualidade do sono, já que a qualidade do sono é muito importante para a nossa saúde. Eu acho que não só física, como mental, né? Saúde espiritual. O que você acha? Primeiramente, um bom dia, né? Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu amo também, né, essa parte da medicina. Eu fiz uma especialização em medicina do sono. E então é uma das áreas que eu atuo e que eu mais gosto, né? E assim, realmente, o sono, ele tem a ver com tudo, né? Com o nosso equilíbrio físico, mental e emocional, né? Inclusive com as nossas defesas do corpo. Olha! Né? Então, por isso é muito importante, né? O sono é um tema de extrema relevância e que poucas pessoas sabem. Então vamos, gente. Rapidinho, Fabrício, nós vamos para o intervalo, que nós vamos começar falando, primeiro, para a gente entender quando a gente considerar um distúrbio do sono, algo para prevenir ou para melhorar a qualidade, mas vamos rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre isso. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência com a doutora Fabrícia Colombano e vamos falar sobre tudo distúrbio do sono, qualidade do sono, alguns distúrbios, mas como que a gente considera um sono com a qualidade ruim? Ou seja, quando que eu vou falar, não, esse paciente realmente tem um distúrbio do sono? São várias coisas que a gente pode analisar, né? Primeiro, a pessoa em si, né? Ela fala, olha, eu acordo cansado, eu tô com alteração de memória, eu tô tendo fadiga, sonolência durante o dia, né? O rendimento no trabalho, na escola, não tá como era antes, né? E outro fator é quando você dorme junto com alguém, né? E que a pessoa aponta, né? Olha, você tá roncando muito, você tá parando de respirar, né? Ou quando a pessoa acorda roxa, né? De tanto que o cônjuge fala, vira de lado, vira de lado, vira de lado, né? Porque a sensação é que melhora, né? O ronco. Então, são basicamente esses pontos, assim, que são de mais relevância pra gente acender uma luzinha que tem alguma coisa que não tá bacana. Então, o roncador, ele precisa de ajuda, porque ele pode ter um distúrbio do sono. Ou todo roncador tem um distúrbio do sono? Toda pessoa que ronca? Na verdade, o ronco é um distúrbio do sono, né? Sim. Ele é um distúrbio. E atrás dele, eu sempre digo assim, que o ronco, ele é uma sirene, né? Ele é um alerta de que pode ter alguma coisa a mais, né? Então, atrás desse quadro de ronco, você pode ter movimento de pernas indesejados, pode estar aí no início de uma menopausa, né? Principalmente, assim, nas mulheres, né? Começam a dormir mal, a roncar, né? Tem a ver com isso também. E também os quadros de apneia, né, que podem vir, que são os que a gente mais teme, né, e que acontecem com muita facilidade. Eu sempre digo que o grande problema não é você incomodar quem está do lado, é o problema que isso traz para mim, pessoa, né, e na maioria das vezes o alerta pelo ronco. Entendi. E você falou que até você destacou a apneia, que é um dos distúrbios de sono que você atende muito, e é um distúrbio que pode trazer graves consequências. O que ela pode trazer para o paciente que não tratar essa apneia do sono? Então, a apneia, né, ela é uma doença que ela é classificada em 3 tipos, né? A apneia obstrutiva, quando você tem uma obstrução da via aérea. Uma apneia central, que é quando o cérebro desencadeia isso, né? Como se desse um pane, e aí ele não consegue ventilar, passar o ar. E a mista, de quando acontecem as duas coisas. O principal órgão acometido com a apneia é o coração, né? Porque falta oxigenação. Então, essa falta de oxigenação, ela pode levar a vários quadros cardíacos, né? Até como um infarto dormindo, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, que é o coração, ele vai tentando bombear, mas como falta oxigênio, o músculo, né, ele vai inchando, e como ele fica muito inchado, depois ele não consegue bombear.
25% dos pacientes que têm apneia podem desenvolver pressão alta, né? Então, 25% é um número muito considerável. Nossa, 1 a cada 4 pacientes com apneia, né? Arritmias cardíacas durante o sono, né? Então, o principal órgão acometido com a apneia é o coração. E aí a gente vem também com as alterações cerebrais, né? Pode ter epilepsia durante o sono, pela falta da oxigenação, né? Alteração de memória, alteração da cognição, que é essa associação que a gente faz rápido das coisas, e até um quadro de um AVC, né? Dormindo, pela falta da oxigenação. E fora isso, né? A apneia, ela pode trazer vários outros acometimentos, como a diminuição do libido, né? Então, pode ser um fator único que, se tratado, vai resolver, né? E tanto no homem quanto na mulher. Ela pode favorecer o aumento da gordura abdominal, porque diminui uma substância que é o que dá a saciedade e aumenta outra que faz com que a insulina não consiga atuar na glicose que a gente produz. Então, vai sendo acumulado. Olha, então o paciente que tem apneia do sono, se não tratar, além dele poder desenvolver hipertensão, arritmia, infarto, derrame, e um dos sinais acúmulo de gordura abdominal, né? Um dos sinais, ou até sintomas, você vê se é isso que se eu tô certo mesmo, é a pessoa que qualquer lugar que ele encosta, ele dá uns cochilos. Eu falo que não precisa nem coçar, né? É só encostar, não precisa nem esperar muito tempo, a pessoa já tá cochilando, né? Então, por quê? Porque este paciente, é lógico que ele já está com uma apneia mais acentuada. O sono dele é muito fragmentado, né? A gente passa por 5 fases do sono. Ótimo. A criança passa por 2. Por isso que ou ela tá no sono profundo, ou ela tá naquele sono muito superficial que qualquer coisa acorda, né? Ou tem vezes que a casa cai e a criança não acorda. Os adultos, não. Nós passamos por 5 fases do sono, né? E aí tem 2 fases que são de extrema importância, que é uma fase que chama sono REM, onde o batimento cardíaco, a frequência cardíaca está quase 0, o movimento dos olhos não acontece porque os nossos olhos estão o tempo inteiro funcionando, né, mexendo, o cérebro está quase não funcionando, né, bem devagarzinho, então onde a gente troca a bateria. E esse paciente que tem apneia, ele quase não entra no sono REM, né? E nem é preparado pelo sono de ondas lentas, né? Que é onde começa a preparar e começa a diminuindo, o nosso corpo vai pondo o pé no breque, né? Então, como esse sono fica fragmentado, o que acontece? Ele tem muitos despertares. Como ele tem esse despertar, ele não descansa. Por isso que na hora que ele encosta em qualquer lugar, e às vezes até num bar, um lugar movimentado, ele cochila. Então ele não tem ele perde o sono reparador, né? Então isso significa que ele pode dormir de repente 12 horas, mas a qualidade de sono não é tão boa quanto uma qualidade de sono normal, né? Ele perde isso. Isso, ele perde isso. E não é a quantidade que a gente dorme que é o que traz, né, um sono reparador, mas sim a gente conseguir entrar nas fases do sono. E durante uma noite de sono, como nós ciclamos, a gente tem que passar de 4 a 5 vezes por cada fase, né? Tá. Então aí a gente vai ciclando. Então esse é o sono ideal. Então eu posso dormir 4 horas, mas fazer esse ciclo. Dormir 12 horas e não fazer o ciclo. Então né? Não existe teoricamente um tempo que eles falam, você tem que dormir pelo menos 6 a 8 horas por noite, que seria o ideal. Então, nós temos padrões de sono, tá? Não existe o ideal. O ideal é o que é o ideal para mim, pessoa. Tem um padrão que é o curto dormidor, que é aquele que precisa de 4, 5 horas para dormir e ele acorda bem. Então, essa é a diferença. Eu dormir pouco, não por privação, mas porque o meu corpo não quer mais continuar dormindo, né? Quando eu falo privação é porque eu tenho que acordar para estudar, ou porque eu tenho que acordar para trabalhar, né? Ou eu tenho que acordar para fazer alguma coisa. Então, é aquilo que o meu corpo que determina. Então, esse é o curto dormidor. Tem aquele que é o normal, que precisa de 6 a 8 horas de sono para ele acordar bem, acordar descansado. E tem o longo dormidor, que precisa de 12 horas. Né? E não necessariamente
ele tem um sono ruim para precisar de 12 horas. Tá. É porque o padrão dele precisa de 12 horas de sono. E a maneira de uma pessoa descobrir qual é a característica dele é realmente dormindo e acordando e ver como que ele se sente no dia seguinte? Ou existe uma forma de descobrir outra? Não tem uma fórmula, né? É realmente ao jeito que a gente acorda, né? Tem pessoas, porque nós ficamos muito incomodados de dormir pouco, né? Então eu recebo vários pacientes no consultório que falam, mas eu durmo só 5 horas. Eu pergunto, mas você acorda bem? Você acorda disposto? Não, eu acordo. Durante o dia você tem sono? Você tá sentindo que a sua memória tá ruim? Não tô sentindo. Você sempre foi assim? Sim, eu sempre fui assim. Né? Então, este é o padrão dessa pessoa, né? Ela só precisa conhecer, saber que existem esses padrões. Agora não, eu durmo 5 horas e eu acordo um bagaço. Eu acordo muito cansado, né? Rezando para sair da cama porque sabe que tem boleto para pagar, né? E tem diferença de faixas etárias em relação ao tempo de dormir e ter um sono reparador? Por exemplo, a gente pega um recém-nascido que dorme 20 horas por dia. E à medida que ele vai crescendo, vai diminuindo o tempo de sono. Mas uma criança, às vezes, dorme até um pouco mais do que um adulto. E até o idoso que perde esse tempo. Existe mesmo à medida que você vai envelhecendo, vai perdendo qualidade entre criança e adulto? Vai. Tem isso, né? A criança, o tempo da criança, do recém-nascido, é isso mesmo que você falou, é muito maior, né? E aí, depois, com o tempo, ela para de tirar aquele cochilo da tarde, né? Ela não aceita mais. Então, isso faz parte da normalidade, né? Na adolescência, a gente volta a dormir um pouco mais. E depois, lá na fase, né, da melhor idade, o nosso sono também encurta. E isso tem a ver também com os nossos hormônios, né? A diminuição dos hormônios. Tá. Né? E outro fator também são os fatores desencadeadores de insônia que a gente tem durante a vida, né? Que eu falo assim, que são os desastres que acontecem, né? Às vezes uma perda, algum fator que você sofreu muito com aquilo, é um fator desencadeante e você começa a carregar isso para a vida, né? Para uma vida inteira, né? As cicatrizes. Então, e uma delas vai atuar lá no sono. Então tá bom. Então você já me falou uma das causas desses distúrbios do sono, alguma tragédia, algo emocional. Existem outras causas que podem causar o distúrbio do sono também? Então, a insônia especificamente, né, existem vários, né, fatores desencadeantes. Uma delas são alterações hormonais, né, alimentação, o excesso das bebidas cafeinadas, né, do café, do chá verde, né, eles da Coca-Cola, porque eles têm a cafeína, né, então a obesidade, o sedentarismo, eles são fatores. E tem também os hereditários. Existe também os hereditários. Olha aí. E existe, por exemplo, uma forma da gente prevenir? Tudo bem, esquece o hereditário, mas assim, até diminuir esse distúrbio do sono, até nesses que têm insônia, mas que não passou por uma tragédia? Sim. Primeiro, a gente ter bons hábitos. Ótimo. Né? Esse é o principal, né? Quando um paciente chega com insônia, a principal coisa que a gente tem que olhar, quais são os hábitos dessa pessoa, né? O uso excessivo do celular à noite, né? Porque a luz do celular, ela incide lá numa glândula que a gente tem, que chama glândula pineal. E ela faz assim, chama efeito on-off, né? Ligado e desligado. Então, depois que você sai do celular, você ainda permanece um tempo com a glândula estimulada, falando, olha, para ficar ligado. Olha. Né? Então, isso vai favorecer, né, com que você demore muito mais tempo para poder dormir. Então, é muito importante a atividade física, né, para quem tem insônia, principalmente no período da manhã, que ela deve ser feita, no máximo até o horário, assim, do almoço, lá por volta das 2, 3 horas, nunca no final da tarde, né, porque libera endorfinas e deixa o corpo mais agitado, né, por mais que a gente canse. Entendi. Durante uma atividade física, né? Mas fica aquele estímulo, né? Do que foi bom aquela atividade, né?
O cigarro também. Cigarro. O cigarro é um fator de extrema importância, né? O uso da bebida alcoólica também. Então, essas bebidas cafeinadas, o ideal para quem tem insônia é tomar até no horário do almoço, né? Eu tomo café para dormir. Você toma? Tomo. Pra mim não tem problema, tranquilo. durmo muito bem. Olha. Mas, que nem meu esposo, se ele tomar, ele não dorme. Né? Tá. Se ele toma no final da tarde, ele já não dorme. Então, esse fator é muito importante. Outra coisa, quando a gente tem insônia, a gente fica se tentando se obrigar a dormir. Isso. Né? Fala assim, eu tenho que deitar porque eu tenho que dormir. Ai, como é que vai ser? Quando chega no final da tarde, já começa a sofrer porque sabe que a noite vai ser ruim. Então, na verdade, tem que ser o contrário, né? A gente tem uma técnica que é usada, né? Que fala assim, vou tentar não dormir, fazer o contrário, né? Não vou dormir. Então, a gente se condicionar a pensar que não vai dormir, porque aí você consegue dormir. Porque aquele problema, ele fica tão grande que aí ele como a pessoa começa a sofrer demais com aquilo, ela transforma numa coisa maior, né? Outra coisa é que a gente faça atividades relaxantes, né? No final da tarde, mais no início da noite, né? Ou quando a gente estiver próximo de dormir, como tomar um banho quente, fazer uma leitura, né? Quando eu tô, assim, muito preocupada, que tem várias coisas, que aí você deita e começa a pensar no que você tem que fazer, a gente sempre orienta que tem um caderninho do lado da cama e que antes de dormir, que anote tudo que tem que fazer no outro dia, né? Pra não ficar depois, antes de dormir, pensando, nossa, eu tenho aquilo outro, né? E isso, cada vez que você lembra, é liberado a endorfina, né? Então, que faça uma lista de tudo que você tem no outro dia, né? As pessoas ansiosas, elas têm mais dificuldade, né? E pode desencadear mais insônia por causa disso. Então, basicamente, a gente mudar os hábitos. Você falou do celular. O celular, ele pode ativar, né, a pineal e te deixar no on e te deixar ligadão com dificuldade de dormir. Isso vale para, por exemplo, a luzinha da televisão, aquela luz do ar-condicionado. Elas podem contribuir para dificultar, principalmente aqueles que já têm essa insônia? Podem. Mas a luz do celular, como ela fica de frente pra gente, ela vai diretamente. Né? O paciente que tem insônia, quanto mais escuro o quarto, quanto menos barulho, melhor. Né? Mas o do celular e a da televisão, também, né? Quem tem televisão no quarto, ela vai diretamente, ela vai convergindo pro olho, a luz. Entendi. E eu li uma vez, eu assisti uma palestra sobre isso, sobre a insônia especificamente, que tem tipos de insônia, aquela insônia que você tem dificuldade de dormir, a indução a gente chama inicial, uma que você acorda na madrugada e outra que você acorda, era para acordar às 6 da manhã, acorda às 4 e não consegue dormir. A gente chama essa de insônia de manutenção. E esses tipos de insônia oferecem tratamentos diferentes ou o tratamento é o mesmo para as três? A mudança do hábito é para todas. Para todas, né? Isso é fundamental. Mas assim, os tratamentos medicamentosos, eles são diferentes. Né? E existe também terapias com psicólogas. Hoje a gente utiliza muito a terapia cognitiva comportamental para insônia, porque ela trata aquele comportamento. Ela não vai lá desde que você nasceu, né? Fazer todo... Então, é uma terapia mais rápido, que vai tentar achar qual que foi o fator desencadeante daquilo e tratar este fator, este problema. Né? E aí, quando você não consegue resolver isso, tem o tratamento medicamentoso. Né? O que eu acho, assim, de extrema relevância. As pessoas têm muito medo do tratamento para dormir, né? Mas, assim, a gente não toma um remédio para pressão alta, a gente não toma um remédio para o colesterol que tá alto, um remédio para dor, né? A evolução do tratamento medicamentoso, ela foi muito grande, né, nos últimos tempos. Então, assim, o que é importante deixar de recado? É muito pior eu não dormir do que eu ter que tomar um remédio para dormir. Entendi. Né? É muito pior. Então, os remédios estão aí, né, para serem, assim, avaliados para cada paciente, né, a forma de tratar, né.
é importante eu deixar aqui ressaltar que apesar de eu ter esse conhecimento, eu não trato muito a insônia, porque isso tem muito a ver com a parte da neuro e da psiquiatria, né? Porque tem a ver mais com essa questão cerebral mesmo, né? E às vezes outros fatores, como depressão, síndrome do pânico, né? Que aí precisam ser tratados junto. Então, normalmente, quando o paciente procura, que a gente avalia que não tem nenhum distúrbio, né? Não tem síndrome das pernas inquietas, que é outro fator que desencadeia distúrbios do sono, né? Não tem ronco, não tem apneia, não é mudança de hábito, né? E a gente tentou aquelas coisas que é não medicamentoso, né? Aí talvez a gente precise de um auxílio desse outro profissional. Perfeito. Então você reserva o tratamento medicamentoso quando tem sucesso no tratamento não farmacológico. Essas mudanças de hábito, tudo isso que você fez. Isso. Ótimo. Para usar o remédio e quando for necessário, pode-se usar sem esse medo de o remédio causar. Porque muita gente fala, dependência, tarja preta, eu vou ficar viciado, vai atrapalhar minha memória, eu vou ter Alzheimer. Não tem isso. Não. É muito pior você não dormir, né? Quando eu estava fazendo a minha especialização na Escola Paulista, tinha um doutorando que estava fazendo pesquisa. A pesquisa dele era assim. Porque o sono do rato é muito parecido com o nosso. Então, ele pegou o rato, 3 grupos, colocou os ratos para dormir e acordar na hora que o pesquisador queria. O outro grupo de rato, ele pegou e colocou o rato para dormir e acordar na hora que o rato queria. E o terceiro, ele não deixou os ratos dormirem. Todos morreram. Nossa! Todos morreram. E até assim, muito interessante, porque não sei se vocês lembram lá do BBB, né? Que uma das coisas que eles faziam era colocar num quarto branco, né? O quarto branco com luz acesa o tempo inteiro, sem televisão. Então, é um método de tortura, né? Que era utilizado, inclusive, na guerra. Nossa! Porque as pessoas que não dormem, elas começam a falhar, né? E começa a entrar em surto. Então, por isso que, assim, é muito melhor que a gente durma, né? Seja de uma forma ou de outra, né, precisando ou não de uma medicação, do que não dormir. As consequências são muito importantes. A qualidade do sono ruim também, ela afeta, igual você falou, no rendimento, né? Por exemplo, no seu trabalho. Você não consegue, às vezes, ter um raciocínio mais lógico quando você não consegue dormir direito. E, às vezes, até no fator emocional, você fica mais irritado, estressado, aquela coisa que você explode. Não, isso com certeza. Por quê? Por que o distúrbio do sono acontece, né? Vamos supor, do ronco e da apneia. Porque falta oxigenação no cérebro. Então, essa falta de oxigenação, ela vai levar a uma irritação cerebral. Outro fator também que acontece, né? Isso gera um estresse dentro do corpo e as nossas defesas, elas ficam atuando como se tivesse o tempo inteiro combatendo vírus, bactérias, processos inflamatórios. Então, a gente gasta a nossa reserva. E quando a gente gasta a hora que a gente precisa, a imunidade fica baixa. Então, favorece quadros de infecção de repetição. Né? Nas mulheres, candidíase, infecções de garganta. Olha, então você deve pegar, porque a sua Pego bastante. Bastante. Nossa, que interessante. Essa parte eu não sabia. Bom saber. Em relação ao idoso, porque à medida que pelo menos eu atendo muitos pacientes dessa faixa etária mais avançada, até os octogenários, que reclamam, doutor, eu acordo muito cedo, ou eu durmo pouco. Porque o idoso vai perdendo essa qualidade de sono, ou sono REM, que você falou das fases, como que é? Não é que ele vai perdendo, a gente vai encurtando o sono com o envelhecimento natural, né? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer para ele é: que horas que você dorme? Porque você vai ver lá, ele tá dormindo 8, 9 horas da noite, aí ele acorda às 4 horas da manhã. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ele já dormiu 8 horas. Entendeu? Então, esse é a principal pergunta que você tem que fazer para ele: que horas que você dorme? Entendi. Né? E a segunda é assim: como você acorda? Né? Você acorda bem? Você acorda disposto? Porque, assim, o grande incômodo é você ver que a casa inteira tá apagada e você está aceso, né? Então, assim, não tem problema isso. O problema é eu acordar mal. Entendi. Né? Ou eu realmente dormir pouco e eu precisar de mais. Eu fico indisposto no outro dia, eu fico irritado.
eu fico nervoso, eu não quero fazer nada, me dói o corpo. Até isso. Então. Dá dores musculares. Por quê? Como o sono fica fragmentado, ou porque dormiu pouco e não entrou nas fases, ou porque teve ronco e apneia, a musculatura, ela tem contração o tempo todo. Então, quando a gente está no sono REM, não tem contração muscular. Então, por isso que é a hora que eu descanso. E aquele que o tempo inteiro tá tendo sono fragmentado, ele acorda com dor no corpo. Entendi, faz sentido. Olha aí. E esse idoso também, a gente tem que pensar, fora aqueles que de repente tiram o cochilo da tarde, né? Que vai dormir depois do almoço, dorme aí 1, 2 horas e chega à noite, às vezes alguns têm essa dificuldade porque inverte o padrão do sono, né? Isso, na verdade assim, ó, esse cochilo, ele é saudável, mas quanto tempo de cochilo? Né? E essa é a grande questão. O ideal é no máximo 30 minutos. E eu não sei se já aconteceu com você, né? Porque a gente trabalha demais, quase não tem tempo para dormir depois do almoço, né? Mas eu falo assim que eu levanto segunda pensando no sábado depois do almoço, né? Então, se a gente dorme à tarde, você dorme lá 3, 4 horas, a gente não acorda mal. Isso. Assim, não acorda bem, né? Justamente. A gente acorda com o corpo ruim, aquela cabeça pesada, aquela sensação até como se tivesse tido um sonho ruim, né? Às vezes acorda até com taquicardia. Então, esse sono, ele não repara. Né? A cesta, né? Como é muito comum na Europa, é recomendada em torno, no máximo, de 30 minutos. Olha, interessante. Porque senão realmente interfere. Agora vamos falar também a parte que é mais grave, né? Que é a apneia do sono, que é um grave distúrbio do sono. A apneia do sono também tem como fator de risco, você já falou, a obesidade é um fator de risco, né? O sedentarismo também, já que a atividade é um fator protetivo. Além da obesidade, o sedentarismo também seria um fator de risco para desenvolver? Sim, também é um fator de risco para desenvolver. E é muito importante a gente falar, né, da questão da apneia, especificamente, né? Porque ela realmente traz muitas consequências para o nosso corpo. Né? Então, a gente precisa cuidar. E assim, o que é importante da gente saber? Não é só o paciente que está acima do peso que tem apneia, né? Eu recebo os pacientes magrinhos e que têm apneia. Porque isso depende do biotipo da pessoa, se ela é mais alta, se ela é mais baixa, se o pescoço é curto, se o pescoço é largo, né, comprido, ou se o pescoço é fino. A formação do rosto, né, que jeito que é esse rosto, que jeito que é por dentro, o espaço da garganta, né, o nariz, ele pouco interfere na apneia. É mais a região da garganta e do pescoço para baixo, né, é onde tem o colabamento do tecido, né, então às vezes a pessoa, ela é magrinha, mas ela tem pouco colágeno na pele, então ela tem aquela pele flácida. Então que favorece com que o tecido interno, ele movimente com mais facilidade. Então aí na hora que tem a respiração que deita, o tecido cai. E a hora que fecha. Né? Então eu faço algumas avaliações para cirurgias bariátricas, né, que alguns colegas me pedem. E às vezes eu pego pacientes assim, bem obesos, e que não tem apneia, ou que tem apneia leve. E às vezes pacientes bem magrinhos com apneia severa. Olha. Né? E até para explicar para a população leiga, a apneia do sono, como que de repente o companheiro ou a companheira consegue saber se eles estão tendo apneia? Além do ronco, o que mais que apresenta, que assusta, que alerta esse companheiro, né? Tá, eu vou fazer aqui. É assim, ó. Né? Sim. Então é aquele paciente que tá roncando e de repente ele para de respirar. Pronto. Né? E chega até a alertar, de repente, a companheira achando que ele tá morrendo, né? Que ele tá morrendo. Muito fala, doutora, eu não durmo porque eu fico achando que ele morreu o tempo inteiro. Né? Então, a apneia, ela é uma parada total da respiração e a hipopneia é uma diminuição da respiração. Mas que as duas a gente só consegue evidenciar no exame da polissonografia, se é uma apneia ou uma hipopneia, né? Mas as duas, elas têm esse mesmo barulhinho aqui que eu fiz, que eu acho que fica bem mais didático para as pessoas entenderem, né? E a apneia, a gente consegue, igual você falou, a polissonografia, existem
tipos de apneia, tipo leve, grave e moderada? Como é que é isso? Ela tem uma classificação, né? Que é a apneia leve, tem a apneia moderada e a apneia severa. A apneia leve é quando eu tenho uma parada de respiração de 5 até 15 por hora. 15 paradas, no máximo 15 por hora. No máximo 15 por hora. A moderada é de 16 a 30 paradas por hora. Uhum. E a severa ou acentuada é de 30 para cima. Imagina que às vezes eu pego o paciente com 120, 130 paradas por hora. Então, mais de uma parada por minuto, né? 2 paradas por minuto. Né? Então, quanto que isso vai trazer de problema para esse paciente? Nossa Senhora. E tem muitos que eu falo assim, olha, você é melhor ficar acordado do que dormir. Né? Até a gente tratar né, disso. Então, assim, é muito importante que a gente tenha uma conscientização mesmo, que quem tem precisa cuidar. Precisa, porque a chance de ter um problema dormindo e nem ver é grande. Né? Tá. Então, até assim, ó, para aqueles pacientes que dormem sozinhos, né? Não tem companheiros. É importante assim, eu acordo cansado, tô tendo sonolência durante o dia, né? Então, para criar um alerta disso, né? Que talvez possa ter. Porque normalmente eu falo assim, quando a mulher entra no consultório, normalmente ela vem primeiro, né? Já para ir apontando o dedo, ou ela vem atrás para escoltar, né? E quando ela vem junto, eu falo, eu já sei. Com o homem, eu falei, eu já sei o que é, né? E vale ressaltar também que a mulher também tem apneia, né? Mas ela é muito mais comum no homem. Ah, isso é mais comum, entendi. E você falou que o exame para diagnosticar isso é a polissonografia. Você consegue explicar para o povo leigo como que é esse exame? Eu vou lá no seu consultório e faço, o que eu tenho que fazer? Como que é isso? Primeiro precisa consultar com o médico, né? Ele fazer um diagnóstico prévio, porque eu falo assim que não tem uma receita de bolo, né? A receita de bolo é assim, vai pôr o leite, vai pôr a manteiga, né? Não, a gente tem que avaliar o perfil do paciente, né? Se é um paciente mais gordinho, mais alto, é isso que eu acabei de explicar, né? O pescoço, fazer um exame físico nele, né, por dentro, um exame otorrinolaringológico, na verdade, porque a gente vai ver como é que é essa mandíbula, o fechamento da boca, né, a gente avalia o nariz também e vê esse espaço interno. E aí a gente vai para a polissonografia, né, onde a gente realmente tem a evidência. Ele é um exame que ele pode ser feito de 2 formas. Tem o que a gente faz, né, lá na clínica domiciliar, mas ele não é para todos os pacientes, né? Aqueles pacientes que já têm uma alteração de memória, precisa fazer lá no consultório, lá na clínica, né? E aí é um exame que dorme lá, né? Ele começa normalmente por volta das 8h30, 9 ou 9h30, termina às 6 horas da manhã. Coloca uns fiozinhos, igual aqueles quando a gente vai fazer um eletro, né? E fica monitorando, né? Fica uma técnica de enfermagem, monitorando, né? Uma técnica do sono, desculpa. Monitorando em outro cômodo, né? Como que é essa noite. E aí, o que a gente avalia? A gente avalia se teve movimento de perna, né? Porque o movimento de perna... quando a gente trata, né, o paciente tem síndrome das pernas inquietas, que a gente trata, a gente melhora esse distúrbio. Olha! Aí a gente vai avaliar movimento de perna, como é que tá essa frequência cardíaca durante o sono. A gente avalia a frequência respiratória, vê se tem queda de oxigenação, né? Então, eu faço uma comparação assim, né? Que no Covid, 91% de oxigenação já estava entubando os pacientes. E eu pego pacientes que dormem com 79% de oxigenação em casa. Nossa, né? Então, assim, 49% eu já peguei. 49% de oxigenação. Não tem como uma pessoa viver respirando isso, né? No dia a dia. Então, a gente avalia isso. A gente avalia as fases do sono também. E se tem ronco, quanto tempo de ronco teve durante o sono. E a apneia, se ela é moderada, se ela é severa, se ela é leve. E se ela tem, se ela é mista, né? Ou se ela é só obstrutiva. Avalia também se tem outros distúrbios, né? Do sono. Se tem bruxismo, a gente consegue avaliar. Porque também é um fator causal de ronco. Então, assim, é um exame muito completo, que a gente vê muita coisa. Né? Muita coisa. Uma vez eu vi, eu acredito que não deve, na minha área, que não deve ter essa complexidade da polissonografia,
uns exames que são menores, que você leva para casa? Então, a gente tem esse exame na clínica, sim. né? Ele é basicamente para aquela pessoa que tem ronco, né? E que tem apneia leve ou até moderada. É para aquele paciente que não tem outros distúrbios, assim, que não acorda cansado, que não tem... Perfeito. Então, você quer ver assim, será que ele tá tendo apneia? Será que ele não tá tendo, né? Vem porque tá falando que tá roncando muito, né? Mas não tem outras coisas associadas. Então, a gente põe para fazer em casa, né? A gente normalmente aqui, o nosso hábito é de deixar 2 dias na casa do paciente. Porque às vezes tem um dia que o dia da gente é melhor, tem outro dia que a gente tá mais cansado, né? Então, muda um pouco. Então, aquele que eu não preciso fazer uma avaliação da fragmentação do sono, esse daí ajuda. Esse a gente consegue fazer em casa, né? E é uma praticidade muito grande. Outra dúvida em relação a que você estava falando que você avalia tudo, o exame otorrinolaringológico. Na hora que aprende a falar, vira otorrino. Você vê até a maxilar, tudo. A arcada dentária também, tudo isso influencia na Influencia completamente, porque se eu tenho um queixo mais para frente, o espaço ele fica menor. Se eu tenho um queixo muito para trás também no rosto, o espaço lá posterior também é menor. Né? Tá. A gente avalia céu da boca, né? Para ver se o céu da boca é fundo. A mordida, se é mordida cruzada, se não é. Então significa que vocês andam junto. Você que atende o paciente com apneia, que tem essa alteração, e o dentista, o bucomaxilo. E o dentista. Em alguns casos, pacientes que têm apneia leve até moderada, que não tem uma queda da oxigenação importante, a gente até encaminha para colocar um aparelhinho nos dentes que se chama aparelho intraoral. Que a pessoa coloca na hora que ela vai dormir. Ótimo. Levanta de manhã, ela escova, seca e guarda na caixinha. Olha que interessante. Então, quem faz é o dentista que tem essa especialização em sono, né? Quando tem bruxismo, a gente encaminha também. Nos quadros em que eu tenho uma alteração de mordida. Então, assim, é muito importante a gente estar realmente conectado com o dentista, né? O otorrino, ele tá muito conectado com o ortodontista. Ótimo. E ia ser até a minha próxima pergunta sobre o tratamento. Mas vamos só para um breve intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre o tratamento da apneia. Ok. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência. Para quem está chegando agora, com a doutora Fabrícia Colombano, otorrinolaringologista, sem travar. Agora deu certo. E está falando sobre os distúrbios do sono. E agora a gente está falando um pouquinho sobre a apneia. A Fabrícia já falou que a polissonografia é um excelente exame para avaliar os tipos, a apneia e até em que fase que está, né? Fase mais avançada ou não. E o tratamento, dependendo da fase, essa fase mais o distúrbio leve, moderado ou grave, existe um tratamento diferenciado? Se eu comparar um distúrbio moderado para um distúrbio mais grave, igual você falou, 130 episódios por hora. Existe te assustar, né? Não, existe. É assim. Como eu disse, não tem uma receita de bolo. Então, isso depende do biotipo do paciente, né? Então, a gente vai associar. Então, é como se fosse uma coxa de retalho. A gente vai juntando as pecinhas ali e vai costurando, né? Então, depende de como é essa polissonografia, qual que é o perfil do meu paciente, quais as comorbidades que ele tem, né? Que outra coisa bem importante é a gente avaliar no paciente que tem apneia, porque ele pode ter alterações de tireoide, de glicemia, né? Então, ele tem muitos distúrbios metabólicos. Alteração de colesterol e triglicérides, né? Ele tem tudo a ver com o que a gente produz durante a noite, né? Que tem algumas coisas que a gente só produz durante a noite. Então, a gente tem que avaliar isso, né? E o que ele tem ali de apneia, vamos supor. Um quadro, vou colocar aqui perfis de pacientes para poder entender. Um paciente que é bem magrinho, né? Mas que ele tem uma amígdala grande, a campainha ali, ela é bem para baixo. E ele tem uma apneia moderada. Se eu fizer uma cirurgia nele, ele vai melhorar. Né? Vai acabar com o problema dele, com certeza. E se sobrar alguma coisa, pode usar o aparelhinho intraoral. Numa apneia leve, e o paciente não tem nenhuma dessas alterações, até moderada e que não tem uma queda da oxigenação, a gente coloca um aparelhinho que chama aparelho intraoral. Tá? Na apneia severa,
independente do paciente estar acima do peso, dele ter comorbidades ou não, a gente sempre indica o uso do CPAP, né? Porque o CPAP, que é um aparelho que põe uma máscara e liga o aparelho na tomada, é o que previne todos os distúrbios, né? E aí a gente precisa usar pelo menos 4 horas por noite do CPAP para ter prevenção dessas alterações cardíacas, Entendi. né? 4 horas pelo menos por noite. Se é um paciente, vamos supor, que tem uma apneia, só quadro de ronco, a gente vai avaliar nariz, vai avaliar a boca. Então, assim, depende muito do paciente, do perfil do paciente. Você pode evoluir tanto para um tratamento simples, né, como o aparelho lá, né, como uma cirurgia ou o CPAP. O CPAP, né? E tem casos que a gente fica só na orientação, né? Encaminho para nutricionista, vamos fazer uma atividade física, né? Melhorar os hábitos do sono. Isso. Então, assim, depende do perfil do paciente, né? Mas tem tratamentos para todos os tipos de apneia. Então, interessante, né? As mudanças de hábito de vida, igual você falou, estilo de vida saudável, atividade, controlar peso, alimentação, diminuir álcool, os derivados da cafeína, ela é boa tanto para prevenção dos distúrbios do sono, como também o tratamento, né? Um dos tratamentos da apneia do sono. Como também. E você vê como tem ligação com essa parte cardíaca. Às vezes a gente pega os pacientes que passaram no cardiologista e o cardiologista encaminhou, né? Aí você vai lá olhar o mapa do paciente, você vê que a apneia dele é bem na hora que a pressão ela tá descontrolada. Que normalmente é por volta das 4 horas da manhã. É a hora que o paciente mais tem apneia, né? Importante aqui de eu ressaltar isso, ainda mais assim, para você que é cardiologista, né? Quando a gente vai lá olhar, né? Eu sempre peço, me traga todos os exames que você fez com o cardiologista, né? Então, então a gente, eu acho que o que tem que ficar aqui de mais importante é que a gente tem que tratar, né? E tem pessoas que ficam com vergonha. Fica morrendo de vergonha de ir no consultório, morre de vergonha de dormir junto com outra pessoa, né? Às vezes chama para fazer um passeio, para fazer uma viagem, deixa de ir por causa desses problemas. Nossa, então atrapalha tudo. Às vezes acredito que deve até atrapalhar aqueles que demoram para tratar a relação marido-mulher, né? Porque às vezes a esposa não consegue dormir. Não consegue dormir. E aí muitos já chegam dormindo em quartos separados. Olha, em quartos Ou separados. a esposa tomando remédio para dormir, para poder apagar e não ouvir. Nossa senhora, que tragédia. Né? É muito ruim. Outra dica que é bem importante é assim, o paciente que tem ronco e que tem apneia, tem que evitar de comer e dormir logo em seguida, né? Tá. Porque é muito comum fazer um refluxo, né, do alimento por causa do estômago cheio, não porque tem a doença em si, mas porque o estômago tá cheio. Esse ácido volta, faz um inchaço ali naquela pele que favorece a apneia. Nossa! Né? Então é bom evitar de comer e dormir logo em seguida. E deve ser também muito gratificante você pegar um paciente hipertenso, tomando um remédio para pressão, você tratar a apneia e de repente você pedir volta no cardio que você vai ter que diminuir ou até tirar seu remédio, né? Isso acontece, né? Acontece. Que interessante. Outra dúvida em relação ao CPAP. Porque eu já atendi pacientes que falou assim, doutor, minha vida se resume a antes e depois do CPAP. Eu tenho qualidade de vida agora, eu durmo que eu não vivo sem ele, né? Largo minha mulher, mas não largo dele. Mas eu já peguei pacientes que têm uma certa dificuldade de se adaptar. Realmente é um aparelho, eu não sei se existem vários tipos, hoje cada vez mais coisas mais modernas ou mais fácil de usar, como que é? Primeiro que eu acho que vai muito da orientação do médico com esse paciente, né? De explicar, de falar a importância da utilização, né? Segundo, que existe um pré-conceito, né? De quem precisa usar. Mas eu vou ter que andar com esse negócio, eu vou ter que usar esse negócio pro resto da minha vida, né? E eu sempre digo, você não tem que tomar um remédio para pressão? Você não vai ter que tomar pro resto da sua vida, né? Então, eu acho que primeiro é a orientação. Segundo, que assim, o aparelho, na verdade, hoje a gente usa muito mais o automático, porque o valor hoje, porque a gente tem vários tipos, mas o valor do automático para o aparelho mais simples, a diferença é muito pouco. Tá. Então, basicamente, a gente usa o automático, porque o automático, ele é assim, você precisa, ele te dá a pressão que você está precisando. Você não precisa, ele não te dá. Um exemplo, fui numa festa, tomei bebida alcoólica, vai ter muito mais ronco e mais apneia. Né? Tô num dia mais cansado, vou ter muito mais ronco e apneia.
Então, nesse dia, talvez eu precise de mais pressão, né? Pressão de água, que é a pressão que abre a passagem de ar para o ar entrar. E então, o automático, ele dá conforme você precisa. O que manda muito é o tipo de máscara, né? Porque a máscara que você vai usar, essa não tem um padrão, né? E tem muitos tipos de máscara, muitos. Tem uma máscara que põe só no nariz, que chama pillow. A outra que faz o contorno do nariz, que é uma máscara nasal. E tem a oronasal, que pega o nariz e a garganta. E aí, dentre elas, tem de gel, tem de silicone. Então, Olha. tem uma diversidade. Eu sempre digo, assim, que é bom comprar a máscara no local onde você mora. Porque você consegue trocar se não der certo. Então você tem essa possibilidade. Você tem essa possibilidade. É lógico que você ficou um mês com a máscara, não vão trocar. Mas você ficou 3, 4 dias, não tá conseguindo. Olha que né? interessante. E aí o lugar onde você compra também já começa a fazer uma sensibilização, né? Coloca ali para você experimentar, sentir como é que é, né? Esse é um bom trabalho, né? Sim, com esse cliente. sim. E assim, a gente precisa, eu acredito que seja para qualquer coisa na vida, assim, de pelo menos em torno de umas 2 semanas pra gente conseguir se adaptar, né? Um remédio, né? Do corpo da gente adaptar, né? Uma atividade física, né? Pra não doer, né? O corpo depois que você faz, quando fica muito tempo sem fazer. Então, 2 semanas é o prazo que a gente já sabe que leva pro paciente se adaptar ao uso do CPAP. E aí, vamos supor, ele acordou lá por volta de 4 horas da manhã. Se ele acordou, ele já usou as 4 horas. Se ele não quiser colocar mais de novo, ele não precisa. Tem uns que colocam até pra dormir à tarde, né? Agora, aqueles que têm mais dificuldade, a gente fala, olha, usou as 4 horas, tá bom. E outra coisa que a gente faz também, quando o paciente tem muita dificuldade, né? E isso vai muito da ansiedade de cada um, é entrar com o indutor do sono nos primeiros dias. Que aí ele consegue se adaptar àquela máscara, ao aparelho, e depois ele segue bem sem. Então você consegue ter formas de ajudá-lo, né? E nesse paciente, porque às vezes pode ser que você atenda um paciente que tem um nível econômico, cultural, mais econômico, mais baixo. E não é um aparelho que custa R$500, né? É um aparelho um pouquinho mais caro. Existe uma forma de ajudar ou não tem jeito? Eu não entendo disso. Como é que é? O governo ajuda? Não ajuda. Não tem esse auxílio, né? Para aparelho auditivo a gente tem. Tem alguns financiamentos, mas para isso não tem. Mas normalmente as lojas, elas assim, o que elas fazem? Elas parcelam em 10 vezes, 12 vezes, né? É o que tem hoje no mercado, mas o governo não dá. E quando a gente coloca o CPAP, por exemplo, você falou, tem apneia muito grave, não tem jeito. O tratamento é o CPAP. É feito, por exemplo, uma outra polissonografia com CPAP para, eu não sei, se é só para mostrar para o paciente ou se para você como médico é interessante eu analisar a evolução da queda dos períodos de apneia com CPAP? É bem interessante, sim. Quando o paciente coloca um aparelho automático, a gente já fica bem mais tranquila, né? Porque você precisa, ele dá. Agora, vamos supor, um aparelho que ele é fixo, né? Então, você trava o aparelho lá, então você faz o exame, e aí você chega num valor que ele precisa de 7 centímetros de água. Porque o aparelho, ele vai com uma pressão de 0 a 20, né? Então, você chega lá em 7, vamos supor. Aí, você trava o aparelho, porque ele não dá conforme você precisa. Então, se ele precisar de 10, ele vai dar 7. Se ele precisar de 4, ele vai dar 7, né? Então, esse paciente, ele precisa mais, sim, retornar. Agora, o paciente que põe o automático, a gente já fica bem tranquila, porque ele vai oferecer. E aí, eles vêm com cartão com leitor. Olha. Né? Um chip que aí você consegue ler. Então, ele não precisa ficar fazendo polissonografia. Olha que massa. E o paciente que já usa há um tempo, ele fala, olha, não tá funcionando, não tá bom. Eu tô acordando cansado. Ele sabe quando não tá funcionando bem, né? Quando tem escape, que às vezes não trava a máscara direito no rosto, ele sabe, porque ele acorda mais cansado. Que interessante. Sobre agora, alguma curiosidade, viu? Vamos voltar para a apneia do sono daqui a pouquinho, mas um dos distúrbios do sono que eu vi, eu li muito pouquinho, só algumas frases por conta da minha filha.
eu acho que é terror noturno. Terror noturno. Eu acho que é mais comum em criança. Eu tô falando comum em criança. E normalmente até os 7 anos de idade. Ah, tá. Porque ela acordava e é uma criança calma, tranquila, mas acordava apavorada, que estava tendo pesadelo e não conseguia nem controlar o choro, de tão apavorada. E isso realmente existe? Existe. Essa é uma doença que acontece muito, né, com criança, principalmente crianças pequenas. Você vai lá, a criança tá chorando desesperada, você tenta falar e você vê que ela tá com o olho aberto, mas que ela não tá consciente. Isso. Né? É isso que acontece. Então, ele existe, né? A gente tenta instituir também os hábitos aí, né? E quando não resolve, é muito intenso, aí o tratamento é medicamentoso. Então pra tudo tem solução, graças a Deus. A qualidade do sono realmente é muito importante, né? Eu vejo lá na cardiologia, principalmente quando a gente pega trabalhadores noturnos. Da BRF, aquele que tem o período da madrugada, ou a gente, na época que dava plantão, até hoje você pega esses plantonistas, a gente percebe que do ponto de vista cardiovascular, a expectativa média de vida até diminui, aumenta o risco de desenvolver doenças por inversão do padrão do sono. Para apneia do sono, para distúrbios do sono, esse problema em dormir de manhã e trabalhar de noite também é algo preocupante? Então, para apneia em si, não. Mas a gente alterar esse padrão, né? Realmente a gente sabe que traz muito mais doenças. Um exemplo, né? A gente produz a melatonina somente no período da noite, enquanto a gente dorme. Hormônio de crescimento, na hora que a gente dorme, à noite, né? Então, o pico do hormônio de crescimento é por volta de 4 horas da manhã. Nossa. Né? Então, aquele trabalhador, e quando eu falo de hormônio de crescimento, é lógico que o cara que está trabalhando não vai crescer mais em estatura, né? Mas tem a renovação celular. Tá. Né? Quando eu falo isso, tem a ver com envelhecimento precoce, né? O envelhecimento dos nossos órgãos a mais, porque o tecido não é renovado. Porque a gente tem vários órgãos que o tecido é renovado, né? Alguns que não, mas a gente tem vários que renovam. Então, a gente precisa de uma noite bem dormida para o hormônio da tireoide ser bem produzido no período da manhã, né? Então, ele começa à noite a aumentar a curva, né? E vários outros aqui, a temperatura do nosso corpo, né? Que é uma coisa de extrema importância que a gente não pensa nisso, né? Um grande medo dos anestesistas é a hipertermia maligna, né? Que é uma temperatura muito alta do corpo e que existe só uma medicação, né? Para conseguir reverter isso. Então, a hipotensão, a hipotermia, que é a baixa da temperatura, né? Ou ela muito alta, ela é muito ruim para o nosso corpo, né? O nosso corpo não dá conta de dissipar esse calor dentro, ou essa baixa de calor. Então, isso também é produzido quando a gente dorme. Então, também tem a curva que é por volta de 4 horas da manhã. Então, quando eu vou dormir durante o dia, a minha curva ela é bem baixinha, ela é bem pequenininha. Então, nada disso é regulado. Por isso que tem todas essas alterações, esses distúrbios, né? Isso é muito ruim. E o pior ainda é aquele que uma semana trabalha à noite, no outro trabalha de manhã, no outro trabalha à noite, no outro de manhã. Né? Que o corpo não tem nem a chance de acostumar com aquilo. Nossa. Né? E outra coisa que eu queria ressaltar aqui, né? São os nossos adolescentes, né? Que gostam de ficar acordado à noite e dormir durante o dia. Né? Numa fase onde esses hormônios eles são de extrema importância, né? O hormônio de crescimento, né? Essa regulação da temperatura do corpo, né? O hormônio da tireoide, a melatonina. E aí isso começa a acarretar um monte de problemas, né? Como déficit de atenção, né? E às vezes é só o hábito mesmo que não tá bacana, né? Um baixo rendimento escolar. Não porque você tem outros problemas, mas porque está dormindo de forma errada. É igual você falou, tem que individualizar o tratamento. Você conhecer o estilo de cada paciente, o biofísico também, o estilo de vida que ele tem, né? Para poder fazer esse tratamento. Para poder fazer isso. Outra pergunta que para minha área também é muito importante, eu não conheço, às vezes na sua, vocês sabem me falar. Distúrbios do sono. Algo relacionado à espiritualidade e religiosidade. Você tem alguma coisa
que de repente, se comparar aquele paciente que não tem uma espiritualidade mais avançada e religiosidade com aquele, ele tem uma melhor qualidade do sono do que um não espiritualista? Não, eu não tenho nenhuma experiência em relação a isso. O que eu acho é só o seguinte, né? Que quando a gente tem uma vida mais espiritualizada, né? Que a gente faz uma oração antes de dormir, que quando a gente entra no trabalho da gente, né? Isso pra mim é uma coisa muito, muito forte, né? Tipo, eu não começo nenhuma cirurgia sem fazer uma oração antes, Olha, né? ótimo. Eu só... E às vezes que eu esqueci, tava começando a dar ruim, eu falava... Faltou orar. Orava e o negócio Olha que ia bem, né? Então eu acho que assim, eu acho que isso faz parte, né, da vida, deve fazer parte da vida da gente. Isso é de extrema importância. Eu tenho uma experiência, na verdade, com as minhas filhas, porque elas dormiam muito mal. Muito mal, né? E de acordar 14, 15 vezes na noite. Nossa Senhora. A família inteira dormiu. Não, a família inteira. Quando eu tive elas, eu fiquei parecendo esse povo da Etiópia. Porque zumbi. como eu não dormia, e no outro dia eu tinha que trabalhar, eu emagreci demais. Olha como que interfere, né, o sono. E uma coisa que eu comecei a fazer com elas toda noite é o hábito do sono, né? Li vários livros na época. E eu tinha acabado de fazer o curso. Então, antes de dormir, eu dava aquele banhozinho quente, fazia uma massagem e fazia uma oração. Olha que né? Então, o dia que eu esquecia, podia saber que a qualidade legal. de ninguém, né, era boa. Então, eu acho que, assim, isso é muito importante, né? Principalmente da mãe, né? Com o filho, né? Que a ligação é muito grande. Então, eu acho que, assim, que deve fazer parte da vida da gente, né? Que com certeza as coisas vão se abrandando e vão se acalmando. Ah, com certeza. Fabrícia, foi muito bom a gente falar um pouco sobre esse tema. Depois eu vou querer te incomodar mais isso pra gente falar um pouco mais sobre outros distúrbios do sono. Mas eu vou deixar esses minutos finais para suas considerações, algum recado que você queira dar para o público que está nos ouvindo, e te agradeço de coração pela vinda. Muito obrigada, foi um prazer, né? Foi um papo muito, muito fácil de sair aqui. Eu queria só realmente assim deixar o alerta, né? Que se você não dorme bem, se você conhece alguém, né, que está tendo, que você percebe que tem o ronco, que tem a apneia, né? Essa questão do bruxismo, que acorda cansado, é muito importante procurar um profissional para poder fazer uma avaliação, né? Que tem como melhorar. Porque às vezes a gente fica lá todo retraído, com vergonha, e não toma uma atitude, né? Então, é sempre bom pensar assim, que é o melhor para mim, não é para as outras pessoas. É o que é melhor para mim, né? Sim. Então, eu acho que é esse o maior recado aqui, né? E realmente agradecer. Foi realmente um prazer. E se alguém quiser te procurar, tá te ouvindo aqui, você pode passar o contato para essa pessoa, da clínica onde você trabalha? Posso sim. Eu atendo, chama Clínica Vitale, é na Rua São Sebastião, fica em cima da Ótica Santa Luzia, ali na Rua da Igreja São Sebastião. E o telefone é 3613-5771. Ah, perfeito. Gente, finalizando mais um programa Saúde e Evidência com a doutora Fabrícia Colombano, falando sobre os distúrbios do sono. Vou deixar todos liberar o almoço da turma da quarta-feira. Tenham todos uma ótima tarde e fiquem todos com Deus.